Queridos irmãos e irmãs, alunos e alunas do CETADEM, a paz do Senhor, estamos dando início a mais uma aula da nossa matéria Soteriologia 1, a doutrina da salvação, disciplina muito importante do curso médio em teologia do CETADEM. Temos estudado na lição anterior, a lição de número 3, o lado divino da conversão do pecador, e temos falado a respeito de presciência de Deus, eleição, predestinação, o chamado de Deus para a salvação. E hoje, na lição de número 4, nós vamos falar sobre a participação do homem na conversão. Nós cremos, segundo a nossa forma de interpretar as Sagradas Escrituras, que há um sinergismo entre Deus e o homem. Deus, ele inicia todo o processo de salvação. A salvação, ela vem de Deus. Deus elegeu Cristo, Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, e a salvação, ela vem de Deus. Deus habilita o homem, derrama sobre nós a sua graça preveniente, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e Deus nos chama à salvação. Porém, existe também o lado humano, porque Deus não salva ninguém à força. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, na lição 4, vamos falar justamente em que consiste essa participação do homem na conversão. É uma lição de 4 textos que fala sobre arrependimento, fé, conversão e alguns esclarecimentos sobre a salvação pela fé. No texto 1 da nossa lição, texto que tem como título O que é conversão, traz aqui uma definição muito simples e muito profunda, dizendo que conversão é literalmente virar-se para a direção oposta. Conversão é meia volta volver, é um giro de 180 graus em que a pessoa se vira na direção totalmente oposta. Então, isso é uma mudança total que ocorre na vida da pessoa que abandona o pecado e vem a Cristo. Uma ilustração que o autor do livro coloca aqui, numa linguagem matemática, que é bem interessante, diz que conversão é arrependimento mais fé. Então, arrependimento mais fé é igual a conversão. Só pode haver conversão se primeiramente existir o arrependimento e a fé. Então, diz aqui o nosso livro-texto, pela definição acima dessa equação matemática aí, que arrependimento mais fé é igual a conversão, podemos ver que a conversão envolve 2 atos. Primeiro, dar as costas ao eu e ao pecado. Então, isso aí é o arrependimento, que chamamos de arrependimento. E o segundo ato da conversão é a pessoa crer em Deus, voltando-se para Deus e abraçando a vida eterna. Então, a conversão do pecador a Cristo, ela envolve 2 atos que, se acontecer só um deles, não ocorre a conversão. Primeiro, a pessoa tem que reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados, e segundo, ato contínuo, ela crê no sacrifício de Jesus. Notemos que o homem é salvo não somente porque deixou seus pecados, mas porque se voltou para Cristo. O Salvador do homem não é uma decisão do homem se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados. O Salvador do homem é uma pessoa. O nosso Salvador é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não adianta apenas a pessoa sentir arrependimento. Ela tem que crer em Cristo, ela tem que voltar-se para Cristo. E dessa forma acontece a conversão. Aqui, ainda no texto 1 da nossa lição de número 4, os passos para a conversão. Ele coloca aqui pelo menos 3 passos necessários para que haja a conversão do pecador, com base no texto de Lucas, capítulo 15, onde fala da parábola do filho pródigo, né?
o primeiro passo para a conversão do pecador, com base na parábola do filho pródigo, é que a conversão do pródigo começou quando ele percebeu sua condição pecaminosa e a sua necessidade do Pai. Se não acontecer isso, se não haver esse reconhecimento de que a pessoa é pecador, de que a pessoa precisa de um Salvador, jamais a pessoa se converterá. O primeiro passo para a mudança é reconhecer que precisa de mudança. Então, Lucas 15, 17 diz lá, em relação ao filho pródigo: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então, o filho pródigo aí caiu a ficha, ele reconheceu a sua necessidade, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu o seu problema. Então, este é um primeiro passo, perceber a nossa condição pecaminosa e a nossa necessidade de salvação. É importantíssimo que a pessoa, antes dela receber, diz a Bíblia lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só que antes de receber o dom gratuito de Deus, ela precisa entender que o salário do pecado é a morte, ela precisa entender que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o primeiro passo é reconhecer que é pecador e que precisa de um Salvador. O segundo passo para a conversão foi a decisão de retornar ao seu pai. Isso é muito importante. Não adianta você fazer um diagnóstico de reconhecer que você está doente, que você tem uma enfermidade e parar por aí. Você tem que procurar a solução para o problema desta enfermidade. Então, Lucas, capítulo 15, versículos 18 a 19, em relação ao filho pródigo, diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Observe que, além de reconhecer o seu pecado, além de reconhecer a necessidade do Salvador, o pecador, ele precisa também buscar a solução correta para o problema do pecado, que é voltar-se para o Pai, é voltar-se para Deus, é buscar a Deus, porque só Jesus é quem perdoa pecado. Santo nenhum perdoa pecado. Ninguém, nada neste mundo perdoa pecados, a não ser Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E o terceiro passo, em direção à conversão, foi o de agir com um coração arrependido e com fé. Se ele não tivesse se voltado para o seu pai, sua decisão de arrepender-se teria sido somente um sentimentalismo momentâneo. No seu caso, houve uma conversão sincera, pois ele levantou-se, deixou o chiqueiro do pecado e foi para seu pai, iniciando assim uma nova maneira de viver. Então, a ida para o pai, esse passo em direção ao pai, demonstrou na prática que ele realmente creu e teve a fé em Deus. Então, meus irmãos, esses três passos para a conversão são muito importantes. Hoje, também muita gente faz penitência, queima velas e maltrata o seu corpo, procurando aplacar uma suposta ira de Deus. Muitas pessoas até reconhecem que são pecadoras, muitas pessoas até reconhecem que precisam de salvação, porém, algumas não tomam nenhuma atitude, fica por isso mesmo. Realmente eu sou pecador, realmente eu estou perdido, realmente se eu continuar nessa condição vou para o inferno, e não toma nenhuma atitude, fica assim mesmo, fica procrastinando a decisão de se converter a Cristo. Mas tem outras pessoas que reconhecem que são pecadoras, reconhecem que carecem de salvação, porém buscam a solução para o problema do seu pecado em outra pessoa, em uma religião,
em um estilo de vida, em boas obras, enfim. Ao invés da pessoa buscar o Salvador, que é Jesus, ela busca resolver o problema do pecado através de outros tratamentos, supostos tratamentos, achando que isso ia resolver o seu problema, mas não vai. Tais atitudes, embora pareçam louváveis, são realmente insultos à graça de Deus e à obra consumada no Calvário. Deus já aplacou sua ira contra o pecado quando o seu Filho Jesus morreu por causa dele. Tudo o que precisamos fazer agora é irmos a Jesus e aceitarmos o seu amor e o seu perdão. Então, meus irmãos, é importante para a conversão seguir esse exemplo do filho pródigo, dando esses 3 passos, reconhecendo que é pecador, reconhecendo a necessidade de perdão e ir ao Pai, ir à fonte certa para obter perdão. Texto 2 da nossa lição, o que é arrependimento? O que é arrependimento? Arrependimento envolve uma mudança completa de pensamento sobre o pecado e a percepção da necessidade de um Salvador. Tem que reconhecer que é pecador, tem que reconhecer que necessita de salvação, tem que reconhecer, que em nós mesmos não tem nada de bom e que nós precisamos de Deus. Muita gente tem dificuldade de reconhecer isso. Nós temos uma tendência de sempre colocar a culpa nos outros, sempre de achar que os outros precisam ser crente por causa disso, daquilo e daquilo outro. É muito comum muitas pessoas dizem, não, eu não preciso ser crente não, porque eu sou bonzinho, eu sou bom cidadão, eu cumpro os meus deveres e tal. Quem precisa ser crente é aquele homem que é adúltero, aquele homem que é bêbado, aquela mulher que é isso, aquele homem que é aquilo outro. Sempre a gente tem uma tendência de querer nos justificar diante de Deus e querer pousar de uma pessoa que não precisa e que não necessita de arrependimento. Então, é necessário esclarecer o fato de que o arrependimento em si não é suficiente para a salvação. Não é ter um mero remorso pela condição. Então, diz aqui o nosso comentarista, ele mostra aqui o exemplo de Judas Iscariotes. Ele se arrependeu de ter traído Jesus, mas por não ter exercitado a fé, morreu como um perdido pecador. Seu arrependimento não foi verdadeiro nem completo. É também proveitoso notarmos que sem arrependimento não há salvação, pois é um pré-requisito a fé salvadora. Então não existe salvação sem arrependimento, e o verdadeiro arrependimento, ele está muito relacionado com a fé. Ele está muito relacionado com a fé. Então, irmãos, o arrependimento de pecados é uma condição, como diz a expressão latina, sine qua non, para que a pessoa seja salva. Marcos, capítulo 1, versículo 15, palavras de Jesus, ele disse, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, arrependei-vos e credes no Evangelho, como diz em outra tradução. Lucas 24, 47, depois que Jesus ressuscitou, ele manda os seus discípulos, a sua igreja, pregar o Evangelho, fazer a obra dele. Então, ele diz, Lucas 24, 47, que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, nós pregamos o arrependimento para perdão de pecados. Não existe perdão de pecados para quem não se arrepende. Só existe perdão de pecados para aquele que se arrepende dos seus pecados. O arrependimento é tão relacionado com a salvação que não podemos falar de fé sem arrependimento. Então, são duas coisas que estão intimamente ligadas, pois mesmo sabendo que o arrependimento em si não salva, ele, contudo, produz o remorso no homem
e move-o a deixar o pecado e a entregar-se à graça salvadora de Deus. Então, são coisas que estão intimamente ligadas: arrependimento e fé. O arrependimento sincero, verdadeiro, ele conduz o homem, induz o homem, estimula o homem a buscar a solução correta para o problema do pecado, que é Jesus. Então, Jesus pela fé. Arrependimento não é somente remorso. Sentir mágoa e reconhecer que pecou é remorso, mas não arrependimento. O arrependimento só ocorre quando a pessoa resolve deixar o pecado, reconhecendo que necessita de um Salvador. O arrependimento verdadeiro, ele está muito relacionado também, além de estar muito relacionado com a fé, ele está muito relacionado também com o abandono do pecado. Se a pessoa diz que se arrependeu e não abandona o pecado, esse arrependimento não foi um arrependimento verdadeiro. Então, é muito importante. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, é confessar e deixar. Jesus disse à mulher adúltera, Jesus perdoou a mulher adúltera, mas disse a ela: vá em paz e não peques mais. Então, isso é importante. Escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, Paulo tem uma palavra muito importante aqui a respeito dessa questão de arrependimento. Diz assim, 2 Coríntios 7, 9, agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Então, a tristeza que leva a arrependimento, essa é que é importante. Agora, aquela tristeza que não leva ao arrependimento, então ela não vai conduzir ninguém à salvação. Aqui ainda no texto 2, diz os passos que levam ao arrependimento. Então, são 3. Primeiro, reconhecimento do pecado. Segundo, tristeza pelo pecado. Terceiro, abandono do pecado. Então, é fundamental que haja essas coisas. A primeira coisa é a pessoa reconhecer que é pecadora, reconhecer que precisa de um Salvador. Segundo, além de reconhecer que é pecador, sentir tristeza por isso. O pecado não é bom, não. O pecado não traz nada de bom para ninguém. Tem pessoas se gabando, se alegrando, contando vantagem por causa de pecados praticados e vividos e tal, mas isso não é vantagem nenhuma. A pessoa tem que se entristecer e se envergonhar porque é pecadora, porque vive na prática do pecado. E, em terceiro, abandonar o pecado. Então, são 3 passos importantes que levam ao arrependimento. Reconhecer que é pecador, sentir tristeza pelo seu pecado e, terceiro, abandonar o pecado. Aqui, o comentarista ele traz um comentário com base na situação de Davi. Davi cometeu pecado de adultério e de homicídio, naquele caso de Batseba, e o Salmo 51 traz a oração de Davi, de arrependimento, de confissão de pecados. Então, é muito interessante esse Salmo 51. E ele, aqui nesse Salmo 51, ele deu 3 passos em direção ao arrependimento. Primeiro, ele fala da convicção divina que o levou a reconhecer o seu pecado. Salmo 51, versículos 3 e 4, ele disse na sua oração a Deus: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, observe que ele não era enganado, ele sabia da sua natureza humana, carnal, pecaminosa, ele sabia da sua fraqueza, ele sabia das suas transgressões. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Então, observe que Davi
confessou o seu pecado. Ele não somente reconheceu, mas ele confessou o seu pecado, ele não encobriu as suas transgressões. O verdadeiro arrependimento não se preocupa com um só pecado, procurando esconder os demais, mas sente aflição pelo pecado na sua totalidade. Então, é muito importante essa oração de confissão de pecados. Mesmo nós que já somos crentes, precisamos seguir o exemplo de Jesus quando nos ensinou a orar. Ele diz: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, nós precisamos ter o hábito de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. O segundo passo no total arrependimento de Davi foi o de lamentar suas transgressões, um pesar da parte de Deus pelos seus pecados. Salmo 51:8 diz: Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Ele usa essa expressão, ele estava sofrendo tanto de remorso, a convicção de pecados, irmãos. A pessoa que tem temor de Deus, quando o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, a pessoa não fica alegre, a pessoa não se alegra com o pecado. A pessoa que tem temor de Deus, ela fica triste, ela fica arrasada por ter decepcionado Deus, por ter pecado contra Deus. O salmista, Davi, ainda no Salmo 38, ele relata mais detalhadamente a aflição e a tristeza pelo pecado. Ele diz assim: não há parte sã na minha carne por causa do meu pecado, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças, sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Então, ele sentia o peso do fardo do pecado sobre a sua vida. E no último passo, em direção ao arrependimento, Davi fala do pleno arrependimento. Ele abandona o pecado e dedica-se a uma vida justa. Então, isso é importante, porque aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Ele torna a sentir a alegria da salvação na sua vida, ele reata a comunhão com Deus. Muito bem, então, aí falamos sobre arrependimento, agora no texto 3, vamos falar sobre a fé salvadora. Lembrando que falamos no texto 1 da nossa lição, conversão é igual a arrependimento mais fé. Não existe conversão sem existir arrependimento e fé. Então, arrependimento e fé são duas coisas que devem acontecer e elas acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo, e o final disso tudo é a conversão do pecador a Cristo. A fé salvadora, o texto 3 da nossa lição diz que a fé salvadora é dirigida a Cristo. Somos salvos, Paulo disse lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Então, meus irmãos, a fé salvadora é dirigida a Cristo. A fé que salva o homem, a fé que salva uma pessoa, é aquela fé que é dirigida a Jesus. A fé que salva não se dirige a um credo ou uma crença doutrinária, mas a uma pessoa. Você não é salvo porque você crê no cremos da Assembleia de Deus. Você não é salvo porque crê na declaração de fé da Assembleia de Deus. Você é salvo, você é salva porque crê em Jesus. É a nossa fé na pessoa bendita de Jesus que nos salva. Não basta ao homem aceitar as verdades divinas sobre a salvação. É preciso que ele se renda a Cristo como seu Salvador pessoal e cultive uma comunhão íntima com ele.
É muito importante, irmãos. O nosso Salvador não é um sistema de doutrinas. O nosso Salvador não é uma denominação religiosa. Quem salva o crente não é a igreja. Quem salva o crente não é os usos e costumes da igreja, não é a doutrina da igreja que salva. Não é porque você obedece à doutrina da sua igreja que você é salvo. Você é salvo por causa da sua fé pessoal na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, essa fé verdadeira em Cristo, ela produz boas obras, ela tem como resultado a prática das boas obras. Então, a obediência à doutrina, o cumprimento da ortodoxia, isso aí já é consequência da nossa fé. São obras que evidenciam a nossa fé. O fato de a nossa fé ter Cristo como seu fundamento se vê nas expressões bíblicas como crer no Senhor Jesus. Né? O carcereiro lá perguntou a Paulo e Silas, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Ele diz, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então é crer em quem? Crer em Jesus. João 3,16, para que todo aquele que nele crê. Veja que a crença aí, a fé é numa pessoa. A fé é numa pessoa, é na pessoa de Jesus. Então, nunca somos admoestados a crermos em um fato para sermos salvos. É crermos na pessoa de Jesus. Grupos religiosos que têm sua fé dirigida a uma igreja, a um credo ou a um padrão humano, ignoram o verdadeiro relacionamento da pessoa salva com Cristo. Irmão, ser crente é ter relacionamento pessoal com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, a verdadeira fé é aquela que é depositada na pessoa bendita do nosso Salvador, Jesus Cristo. A fé salvadora, ela é baseada na revelação bíblica. A fé salvadora, a fé que salva, não é qualquer crença. Não é qualquer crença. Estamos vivendo em um período de muito relativismo, de muito individualismo, em que muitas pessoas estão relativizando as coisas e colocando aí para serem aceitos várias definições de fé, de crença, e acha que qualquer crença é válida. E tem pessoas que têm uma concepção de Cristo, de Jesus, muito diferente daquilo que revela as Sagradas Escrituras. Alguns dizem, o importante é crer, o importante é ter fé. Você não pode ser ateu, você tem que crer em alguma coisa, você tem que se apegar em alguma coisa. E não é assim, não. Não é bem assim. A fé salvadora é baseada na revelação bíblica. Tem pessoas que o Jesus dela é totalmente diferente da Bíblia. Muita gente aí no mundo diz que é cristão, diz que segue a Jesus, diz que é seguidor de Cristo, mas que quando a gente vai ver pela Bíblia Sagrada, não tem nada de Jesus. A fé não pode começar no vácuo. É verdade que a fé deve ter Cristo como seu objeto. Entretanto, um conhecimento mínimo de quem é Jesus é fundamental à fé salvadora. Por quê? Porque, de repente, a pessoa imagina um Jesus conforme a sua imaginação, um Jesus fictício. Então, a imaginação do homem, a criatividade das pessoas é muito grande e tem pessoas que acham que Jesus, a fé salvadora, é como eu montar um prato de comida em um self-service e chego lá e eu escolho o que eu quiser colocar no meu prato e o que eu quiser deixar de fora, eu deixo de fora e eu monto o meu prato conforme o meu bel prazer. E não é assim. A fé tem que ser baseada nas Escrituras. Nem na vida natural podemos amar alguém se não conhecermos algo fundamental sobre esta pessoa. Romanos 10:17 diz que a fé salvadora, ela vem por ouvir a palavra de Deus.
Então, ao pregarmos o Evangelho, ao pregarmos a palavra de Deus, então isso vai gerar fé no coração das pessoas. É uma fé baseada na revelação das Escrituras. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, o conhecimento das Escrituras torna a pessoa sábia para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. João 5,39, Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. Alguns teólogos populares querem descrever a fé como qualquer tentativa sincera do homem buscar a Deus. Não importa em quem a pessoa crê, não importa qual é o objeto de crença da pessoa, o importante é ter fé, o importante é a pessoa cultivar a espiritualidade, porque nós não somos só matéria, todo mundo tem uma espiritualidade, então você crê de um jeito, outro crê de outro, eu creio de uma maneira, você crê de outra forma, o importante é crer, o importante é ter fé. Não, senhor, não é dessa forma. Outros dizem, não, o importante é falar de Jesus. Bom, mas até o diabo também fala de Jesus. Tem que ter cuidado, a nossa fé tem que ser baseada nas Escrituras, na palavra de Deus. Não é porque a pessoa tem boa intenção é que vai ser salva. Não, senhor, a pessoa às vezes tem boa intenção, mas deposita sua fé na pessoa errada, numa caricatura de Cristo, no espantalho de Cristo e não no Cristo verdadeiro. Observe que Jesus falou de falsos cristos, que enganariam a muitos. A verdade é que buscar a Deus sem orientação da Bíblia só leva à frustração, ao desespero, às superstições, ao misticismo e às suposições. Isso nunca poderá levar alguém à salvação. A nossa fé, ela não é um passo no escuro, ela é orientada pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A fé salvadora leva a uma entrega total de vida. A fé salvadora não é a simples confissão de uma pessoa, mas a dedicação completa de sua vida a Cristo. A fé salvadora não é apenas uma crença em Jesus como Salvador. A fé salvadora não é apenas uma crença no plano de Deus para a salvação, mas a fé salvadora leva a pessoa a tomar uma decisão prática na sua vida de viver em fidelidade a Cristo. Ainda que não possamos contribuir com nada diante de Deus para receber nossa salvação, a fé salvadora requer uma entrega total a Deus de tudo o que temos. A pessoa, por isso que a gente diz, você quer entregar a sua vida a Cristo, a gente tem que se render a Jesus. Tem que haver essa entrega. Lucas, capítulo 9, versículos 24 e 25 diz, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque quem aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo, então tem que renunciar a si mesmo, perder a sua própria vida, renunciando o seu próprio eu. Jesus falou em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, há necessidade dessa renúncia pessoal, há necessidade da pessoa render-se completamente a Cristo, entregar-se completamente ao nosso Salvador. A fé salvadora é o único meio de salvação. A palavra crer é mencionada na Bíblia como meio de salvação 115 vezes, e a palavra fé, seu sinônimo, 35 vezes. Então, você tem aí muitos e muitos versículos, muitos textos bíblicos falando sobre essa importância de crer, de ter fé. Atos 13, 39 diz,
e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, é todo o que crê. Romanos 3:22 fala da justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Então, tem que crer, tem que ter fé. O homem não pode fazer nada para merecer a salvação. Nem a fé é obra para garantir a salvação, mas simplesmente um meio pelo qual Deus manifesta a sua abundante graça na vida do pecador para salvá-lo. Bem sabemos que não é a fé que salva, mas que Cristo salva através da fé. A fé é o meio pelo qual nos relacionamos com Deus. Então, nos relacionamos com Cristo por meio da fé. Então, quem vai salvar é Cristo. Quem vai salvar é Jesus. Não vamos confundir as coisas. Fé salvadora não é pensamento positivo. Tem gente que diz, não, pense positivo que vai dar certo, creia que vai dar certo. Isso aí não é fé em Cristo. Isso aí não é fé salvadora. A fé é uma decisão pessoal. A fé, como ato de crer em Cristo, provém da nossa própria vontade. Vontade essa sob o efeito da graça de Deus e da convicção conferida pelo Espírito Santo. Então, é Deus que nos dá essa capacidade de crer. Deus, ele dispensa para cada um de nós a sua graça salvadora, a graça preveniente, o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, habilitando-nos a tomar uma decisão livre. Então, Deus, ele nos dá essa capacidade de crer, mas Deus, ele não crê em nosso lugar. Isso é muito importante. A capacidade para crer, ela vem de Deus, mas a crença de fato, a fé de fato, o exercício da fé é algo nosso. Somente nós temos que crer. Quem vai conjugar o verbo crer aí somos nós, não é Deus. Então, Paulo falou em Efésios 2, 8 e 9, que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a gente é salvo pela fé, e isto não vem de vós. Isto o quê? A salvação, a salvação. Portanto, meus irmãos, é fundamental o arrependimento e a fé para que haja a conversão do pecador a Cristo. Lembrando, mais uma vez, da nossa equaçãozinha matemática lá do texto 1 da nossa lição. Arrependimento mais fé é igual a conversão. Só existirá a conversão verdadeira na vida de uma pessoa se ela se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos para o texto 4 da nossa lição, o último texto da nossa lição 4. Esclarecimento sobre a salvação pela fé. Será que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei ou salvas pela fé? Elas eram justificadas pela prática da lei ou eram justificadas pela fé? O nosso comentarista, ele coloca aqui que sempre a justificação foi por meio da fé e não pelas obras da lei. Quando ele cita o exemplo de Abraão, que também Paulo cita o exemplo de Abraão, em Romanos capítulo 4, creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Ele, quando ofereceu o seu filho Isaque, quando ele praticou aquela boa obra de oferecer seu filho Isaque, aquilo ali já era uma consequência da sua fé, como bem colocou o apóstolo Tiago. Então, os santos do Antigo Testamento, quando eles ofereciam o sacrifício, aquele animal era morto e derramado o seu sangue, eles criam, eles acreditavam que o sacrifício perfeito que viria no futuro tinha um efeito expiatório retroativo, que retornava no tempo
e perdoava o pecado dele. Então, aquilo ali era pela fé, era um ato simbólico, inclusive, tinha costume também de colocar as mãos na cabeça daquele animal, simbolizando que estava havendo uma transferência do pecado da pessoa para o animal. Então, os santos do Antigo Testamento, eles tinham que crer naquele sacrifício, eles tinham que crer naquilo. Não era somente fazer por fazer, não era somente praticar um ritual religioso, mas tinham que crer no significado daquele ritual. Como então foram salvos os que viveram e morreram antes do sacrifício redentor de Cristo? Romanos 4, versículo 2 a 3 diz: porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para justiça. Vemos neste versículo que Abraão foi um homem justo porque ele era um crente e não porque ele praticava as obras da lei. E por falar nisso, na época de Abraão não tinha ainda nem sido promulgada a lei. A lei foi dada por Deus através de Moisés, mais de 400 anos depois de Abraão. Então, Abraão foi um homem justo porque ele era um crente. O conteúdo de sua fé era limitado, mas sua qualidade e perseverança foram suficientes para salvá-lo. De fato, todos os justos do Antigo Testamento foram salvos somente pela fé nas promessas que Deus lhes tinha revelado e não por causa de seus sacrifícios ou obediência da lei. Hebreus 11, 13, Hebreus capítulo 11, fala sobre o capítulo da fé, ou a galeria dos heróis da fé, diz Hebreus 11, 13, todos estes morreram na fé. Os santos do Antigo Testamento, eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, eles, quando ofereciam aquele sacrifício simbolizava o sacrifício perfeito e definitivo que Cristo realizaria na cruz do Calvário. Outra coisa que o comentarista coloca aqui sobre a questão das crianças. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele proveu a expiação pelos nossos pecados, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Aquele que não se fizer como uma criança, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Então, as crianças, por não terem ainda consciência de pecado, elas são salvas, elas são alcançadas pelo sacrifício de Cristo. As criancinhas, elas são pecadoras, elas nascem pecadoras, mas por não ter ainda essa consciência de pecado, elas são salvas por causa do sacrifício de Jesus. Da mesma forma também, as pessoas que têm debilidade mental também não têm essa consciência de pecado, embora sejam pecadoras, mas não têm a consciência de pecado. Então, elas são salvas também. E aqueles que nunca ouviram o Evangelho? Bom, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz no capítulo 1 que todos os gentios estão debaixo do pecado. No capítulo 2, Paulo diz que todos os judeus também estão debaixo do pecado. No capítulo 3 de Romanos, Paulo diz que todo mundo, tanto judeu quanto gentio, eles estão debaixo do pecado e carecem de salvação e carecem da glória de Deus. Então, mesmo que a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, mesmo que lá na cidade onde a pessoa mora não tenha igreja, mesmo que essa pessoa nunca ouviu um pregador falar o evangelho, ela é pecadora e tem consciência de pecado e ela não vai ser salva pela ignorância. Ninguém vai ser salvo pela ignorância. Aliás, no capítulo 1 de Romanos, Paulo fala que os gentios, que
Os gentios são todos aqueles que não são judeus. E os gentios representam toda e qualquer pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, nunca ouviu falar o Evangelho. Mas Paulo disse que Deus se revelou para essas pessoas por meio da natureza, a revelação geral de Deus através da natureza, através da consciência. Então, através da natureza e da consciência, as pessoas, elas têm um certo nível de revelação de Deus, porque Deus criou o homem com um espírito, com uma alma, com uma capacidade de perceber, de crer na existência de Deus. E a Bíblia diz que os atributos de Deus são claramente percebidos e observados nas coisas que foram criadas. Deus fala para nós através da nossa consciência. Então, todo mundo tem um certo conhecimento de Deus. Ninguém é livre, vamos dizer assim, sem nenhum conhecimento da divindade. Então, Deus, ele vai julgar a todos conforme o nível de revelação que cada pessoa recebeu das coisas de Deus. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quanto mais a pessoa tiver conhecimento do Evangelho, de Deus e das coisas de Deus, maior vai ser a responsabilidade dela. É por isso que Jesus falou, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os milagres que foram feitos aqui entre vocês, há muito tempo eles já teriam se convertido. Então, o julgamento de Deus vai ser com base no nível de revelação que cada um tem a respeito de Deus. Ninguém vai ser salvo pela ignorância, ninguém vai ser salvo porque nunca falou de Jesus. Deus quer que a igreja vá a todos os cantos da terra pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Assim, meus queridos irmãos, nós concluímos o estudo da lição de número 4 da nossa matéria de soteriologia, o lado humano da conversão do pecador. Então, o lado divino, que foi o que estudamos na lição 3, Deus providenciou a salvação, a provisão da salvação é totalmente um ato unilateral de Deus. Deus criou o plano da salvação, estabeleceu as regras e como seria esse plano, e da nossa parte, basta apenas se arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados, crer em Jesus Cristo como Salvador. Nós apenas temos que nos converter a Cristo e assim seremos salvos. Deus abençoe você, continue estudando o nosso livro-texto, responda os exercícios do livro, responda a prova, assista as videoaulas no YouTube e vamos continuar no estudo dessa matéria tão maravilhosa. Muito obrigado a todos, até a próxima aula, a paz do Senhor.